Pessoal, então, resolvendo aqui mais um exercício de associação de resistores em série. Esse aqui diz o seguinte, ó, que no trecho de circuito abaixo, R1 é igual a 2 ohms, R2 vale 3 ohms e R3 vale 10 ohms. Sendo, né, mostra aqui o desenho do circuito, tá? E fala embaixo que sendo o A menos o D igual 42 volts. Como assim, professor? Não entendi o que é esse UA menos o D, tá? Pessoal, é a diferença, isso daqui é a diferença de potencial da associação, né? Só que ao invés de ele chamar esse cara aqui de ponto B, ele chamou de ponto D, tá? Então, ao invés de escrever a diferença de potencial entre o ponto A e B, a gente escreve que a diferença de potencial é do ponto A ao ponto D. Escrever isso dessa forma, né? Lembrando que o AB, diferença de potencial, é uma diferença mesmo de potencial, né? Um menos o outro. Então, escrever isso, ou isso, né? Ó, potencial A menos o potencial D. O que é isso? Né? Um menos o outro. É uma diferença de potencial. Então, quando a gente escreve diferença de potencial, a gente está abreviando isso, reduzindo, né, essa escrita aqui. E ele simplesmente chamou o ponto B, que a gente costuma chamar de ponto B, de ponto D. Mas isso não importa, não muda a teoria. Tá? Então, nós temos aqui uma diferença de potencial da associação entre esses dois pontos de 42 volts. E segue a teoria, tá? Ele pede, na letra A, a REC, né? Que é a soma, a REC é a soma de todos os resistores. Então, eu tenho que R1 vale 2, R2 vale 3 e R3 vale 10. Tá aqui, ó, R1, 2, R2, 3 e R3, 4. Isso aqui vai me dar uma REC de 15 ohms. Respondido. Tá? Esse aqui é o dado que ele me forneceu, né? Agora, a letra A, a resposta é essa. Na letra B, ele quer a corrente que percorre o trecho. Se é uma associação em série, a corrente que passa por todo o circuito é igual. E a gente pode, então, calcular pela expressão corrente total é igual o AD dividido pela REC. Ou seja, 42 volts dividido por 15. 42 dividido por 15 vai me dar aqui uma corrente de 2,8 amperes. Então, respondido a respondido a C, vamos a respondido a B, vamos a C. A DDP entre os terminais de cada resistor. Tá? Então, ele quer a queda de tensão em cada resistor. Tá? É uma maneira simples, diferente, né? De perguntar, mas ele está querendo a voltagem, a queda de tensão em cada resistor. Então, lembrando que tu tens uma corrente aqui que sai com 42 volts, né? E ela vai ter aqui uma queda em cada resistor. Esses 42 volts vai se distribuir entre os três, tá? De uma maneira proporcional. Então, vamos lá, ó. A tensão no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente que passa por ele. Que eu posso dizer que é a corrente 1, eu posso dizer que é a corrente total. É a mesma, tá? Então, a tensão 1 é a resistência 1 que vale 2, vezes a corrente que passa por ele,
que é 2,8. Ou seja, 2 vezes 2,8, 5,6 volts. Atenção, o resistor 2 é o resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. Vale 3, o resistor 2, e a corrente que passa por ele é o nosso 2,8 ampere. Ou seja, 2,8 vezes 3 vai dar aqui 8,4 volts. E a tensão no resistor 3 é o resistor 3 vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente total. Nos outros exercícios eu botei a corrente 3 aqui, tá, pessoal? Aqui botei corrente 2, mas tanto faz, né? A teoria diz que são todos iguais. A forma como eu chamo é indiferente, tá? Então, R3 é 10, né? Vezes a corrente que passa por ele, que é 2,8, ou seja, essa continha aqui ficou fácil, né? 28 volts. Ou seja, né, nós tivemos uma queda aqui de 5,6 volts, depois nós tivemos uma queda aqui de 8,4 volts, e depois nós tivemos uma queda aqui de 28 volts. Para saber se está certo, né, a gente tem que somar esses três valores aqui, ó, e ele tem que me dar o 42, tá? Vamos fazer a checagem aqui, ó, 5,6 mais 8,4 mais 28, tá? Vai dar 42 volts. Então, está certinho aqui a nossa resolução. E encerramos aqui esse exercício, tá ok? Não esquece de se inscrever aí no canal para ficar recebendo aí uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Obrigado.